Olá, vamos começar a primeira parte do nosso vídeo sobre assíntota verticais, horizontais e oblíqua. Esse vídeo, essa aula, será dividida em 3 vídeos. Nós vamos falar da primeira parte, no livro 1, assíntotas verticais e horizontais, parte teórica, exemplo. No segundo livro, nós vamos fazer dois exemplos, tá, mais específicos sobre as assíntotas verticais e horizontais. E no terceiro é que nós vamos falar sobre as assíntotas oblíquas. Tudo para ficar mais didático, mais fácil de se entender. Então, bora dar início então às assíntotas verticais e horizontais. Nessa parte 1 a gente vai falar dessas duas assíntotas e agora especificamente vamos falar das assíntotas verticais. Mas antes, falando da função racional, que é a função onde você tem uma fração, e nessa fração você tem dois polinômios, no qual o denominador tem que ser não nulo. Como é que a gente encontra uma assíntota vertical? A assíntota vertical é uma reta x igual a k, k é um número real, do qual o gráfico se aproxima, mas nunca toca nessa reta. Diferente das assíntotas horizontais e oblíquas, nós vamos ver mais à frente, que ele pode cruzar várias vezes, mas quando ela tende ao infinito, assim, o módulo de x, a função, o gráfico, vai tendendo para aquele valor, para aquela reta, aquela assíntota. Tá, então, como é que a gente encontra? Você tem essa função r de x, que é igual a p de x sobre q de x. E para um determinado k real, diferente. Um k é um número real, esse k ele não pertence ao domínio da função r de x. Uma assíntota vertical vai ocorrer quando o r de x não está definido para o denominador naquele ponto k, e quando o p de k é diferente de zero. Falando agora em limite, em termos de limite, nós pode ainda dizer que uma assíntota vertical ocorre quando o limite dessa função, quando x vai tendendo a um determinado número, à direita ou à esquerda, ou seja, números um pouquinho maior, um pouquinho menor, a nossa função tende a mais ou menos infinito. Vamos colocar um exemplo para ficar a coisa mais clara, mesmo que você não tenha visto o limite, creio que você vai entender. Então, olha só, assíntota vertical da função 2x menos 3x ao quadrado menos 4, nós vamos buscar essa assíntota, verificando inicialmente os valores que tornam esse denominador igual a zero, ou seja, quando a função não é definida. X ao quadrado menos 4 igual a zero, nós vamos ter que isso ocorre para valores de x igual a menos 2 ou mais 2. Tá? E aí você testa esses valores no numerador, vê se zera o numerador. Se zerar, porque a função pode ser simplificada. Se não zerar, você já vai ter na assíntota. Então, testa agora aí, para esses dois valores, que são duas descontinuidades. Essas descontinuidades quer dizer que o gráfico desenhado, quando passar em x igual a menos 2 ou 2, você vai ter dois buracos na função. De modo geral, vamos analisar o numerador para esses dois valores de x. E quando x for 2, o resultado vai ser 2 vezes 2 menos 3, vai ser 1. É um número diferente de zero. O número em si não importa, o que importa é que ele seja diferente de zero. E sendo diferente de zero, a gente vai ter uma assíntota em x igual a 2. Para x igual a menos 2, você vai ter 2 vezes menos 2 menos 3 dá menos 7, diferente de zero. Então, nós temos aí então duas assíntotas verticais. Uma para x igual a 2, outra para x igual a menos 2. Entendeu? Então, o procedimento é simples. Analisa os valores que tornam o denominador igual a zero e verifica esses valores no numerador. Se não der zero, você tem a síntese. Se der zero, você simplifica, procura novamente. Vamos dar um exemplo então aí, ó. Continuando com esse exemplo, 2x menos 3, vamos fazer o gráfico. Dividido por x ao quadrado menos 4. Verificando agora o conceito de limite aí, ou seja, nós vamos verificar para valores muito próximos de menos 2 e 2, tanto à esquerda como à direita. Por exemplo, à esquerda, para valores de um pouquinho maior, aliás, no caso menor do que menos 2, ó, menos 1,99 pode ser, pouquinho maior que menos 2, tipo menos 1,99, que é menos 2,01, por exemplo, 0,1, tá? Então, enfim, vamos começar aí. Esse símbolo significa que o x está tendendo a menos 2 pela esquerda, por valores menores que ele. Como eu disse, por exemplo, menos 2,01. O que ocorre quando você dobra? Vai ficar um número negativo próximo de menos 4, menos 3 vai dar negativo. Quando você leva esse número ao quadrado, dá um pouquinho mais do que 4, lembra que é menos 2,01, por exemplo.
Ah, mas eu pensei em 2,001. Tudo bem, vai dar o mesmo resultado, vai dar maior que 4. Quando você subtrai 4, vai ficar um número positivo. Então vai ficar negativo dividido por positivo. O resultado é um número negativo. O número em si não existe, não interessa. O que importa a gente é o sinal. Como é negativo, então ele vai tendendo aqui uma setinha para baixo, aqui à esquerda do menos 2. Agora vamos ver quando fica à direita do menos 2, para valores maiores que menos 2. Por exemplo, aqui, ó, menos 1,99. Você dobrou, vai ficar um número negativo, com esse menos 3 vai ficar negativo ainda. Aqui, quando você eleva ao quadrado, vai ficar um pouquinho menor que 4. O menos 4 vai ficar negativo. Então, ficar menos dividido por menos dá mais. Então, vai ficar a setinha virando aqui. Ó. Tende, quando for próximo de menos 2 aqui à direita, os valores da função do y vai sendo aqui, ó, tendendo a mais infinito. Agora, buscando agora aqui o resultado para x igual a 2, à esquerda. Então, por exemplo, à esquerda um pouquinho menor, né? 1,99 positivo. Aqui vai ficar um número positivo, 1,99 quase 2, né? Aqui vai ficar quase 4, então vai ficar positivo aqui. E aqui vai ficar 1,99 ao quadrado, vai dar menos do que 4. Menos 4 vai ficar negativo, vai ficar mais dividido por menos dá número menor que 0. Menor que 0 porque mais dividido por menos dá menos. Então vai ficar aqui, ó, vai tender a menos infinito. E quando x tende a 2 por valores maiores que 2, por tipos 2,1, 2,01, qualquer número desse tipo aí próximo de 2, quando você multiplica por 2 vai ficar ali próximo de 4, quando você subtrai 3 vai ficar positivo aqui, tá? Aqui também, ó, vai ficar um número maior que 4, menos 4 também vai ficar um número positivo. Positivo, positivo, vai ficar positivo. Então vai ficar aqui, ó, setinho esse aqui. Dá para a gente ter uma ideia de como é o gráfico funciona. Ele vem aqui, ó, do mais infinito, seguindo aqui por menos infinito, aqui entre o menos 2 e 2. Aqui ele vem, ó, à medida que ele vai se aproximando de menos 2, ele vem tendendo a menos infinito, para cá mais infinito. Mas aí resta saber, ó, se ele passa, de onde é que ele vem, né? De qual valor de y ele está vindo, qual é a tendência dele. Bom, já vou dizendo que uma assíntota horizontal é quando y é igual a 0. Tá? À direita e à esquerda, mais à frente eu vou voltar a isso aqui para mostrar essa assíntota horizontal. Porque por enquanto nós estamos falando das assíntotas verticais. Tá? No segundo exemplo agora, foi aquilo que eu falei, ó. Aqui, quem anula o denominador é o x igual a 1. Só que quando x é igual a 1, o numerador também fica igual a 0. Vai ficar 4 menos 4 dá 0. Quando dá 0 no numerador e 0 no denominador, é porque você tem como simplificar. No numerador tem um termo aqui, ó, com 4 e outro com 4. Dá para colocar o 4 em evidência. Quando eu colocar o 4 em evidência, aqui vai ficar x menos 1 e x menos 1. Como o x aqui, ó, não está definido para 1, eu posso dividir aqui um pelo outro, tranquilo. E aí o resultado é 4. Y igual a 4. O gráfico da minha função é uma reta, y igual a 4, só que tem um buraco quando x for igual a 1. Tem uma descontinuidade no x igual a 1. Então o gráfico vai ficar uma coisa assim, tá? Descontinuidade no x igual a 1 tem um buraco, mas a função, sim, o gráfico dela é uma reta horizontal, y igual a 4. Ok? Beleza, vamos falar agora então sobre as assíntotas horizontais. A assíntota horizontal, y igual a a, vai acontecer nessa função racional quando o módulo de x tende a infinito. Ou seja, quando x tende a mais infinito ou x tende a menos infinito, a nossa função vai tendendo a um valor, número real, a um a, né? Esse a real aqui. Então, r de x, é importante saber que tem no máximo uma assíntota horizontal. Vimos no exemplo anterior que a assíntota vertical nós encontramos duas lá, né? Aqui a gente diz que tem no máximo uma horizontal e vai ser encontrado quando se compara o grau do numerador com o grau do denominador. E vamos começar a analisar esses graus aí. Então vamos começar analisando o grau do numerador menor que o do denominador. Você vai ter então uma assíntota horizontal no y igual a 0. Aquele exemplo anterior lá, né? Aquele exemplo anterior, o grau do numerador, se você não lembra exatamente da função, a gente vai voltar a ela para buscar essa assíntota horizontal no y igual a 0, tá? Não se preocupe. Mas vamos dar outro exemplo aqui, ó, x dividido por x ao quadrado menos 1. O grau aqui do numerador é 1. O grau do denominador é 2. O grau é o expoente
maior expoente da nossa parte literal, do x no caso. Ó, expoente aqui é 1, expoente aqui é 2, grau 1, grau 2, grau do numerador menor que o grau do denominador. A assíntota horizontal ocorre em y igual a zero. Vamos ao conceito de limite para entendermos isso, mas assim ó, a gente vai pegar, usando o conceito de limite, o grau, vamos pegar os termos aqui de maior grau, aqui no numerador e no denominador, tá? Então, limite, quando x dividido por x ao quadrado menos 1 e o x tende a mais infinito, a gente só vai verificar isso aqui, ó, porque quando esse menos 1 aqui, quando o x vai para mais infinito, ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, o que importa é x dividido por x ao quadrado. Dá para a gente simplificar esse x aqui, ó, com um desses x do denominador, vai ficar 1 sobre x. E aí, ó, quando o x tende a infinito, a mais infinito no caso, você vai ter, por exemplo, ó, quando for x igual a 2, a gente vai ter 0,5. Quando x for 10, 0,1, vai diminuindo o número. Ó. Quando x for 1000, 0,001. Quando x for 10.000, 0,0001. E esse número vai ficando cada vez menor e quando ele vai para o infinito a gente tem a zero. Esse número aqui vai chegando em zero. Bom, veja que a mesma coisa acontece quando o x vai para menos infinito, não muda nada, esse aqui vai ficando um número menor, vai ficar um número negativo, mas cada vez mais próximo de zero. Tanto quando o x vai chegando lá no menos infinito, isso aqui vai chegando em zero também. Então, a assíntota horizontal, como nós vimos, ocorre em y igual a zero. E aí você percebe que, por exemplo, aqui tem duas assíntotas verticais. Uma quando x for menos 1 e outra quando x for igual a 1. Como é que a gente verifica isso? Ó, vamos relembrar o conceito lá inicial de assíntota vertical. Quando é que eu anulo o x ao quadrado menos 1? Quando ocorre quando o x somando 1. É assim, né? Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1. Então, ó, x igual a 1 e x igual a menos 1, eu anulo o denominador. E quando eu substituo mais ou menos 1 aqui, eu não anulo o numerador. Portanto, em x igual a 1 e menos 1, eu tenho duas assíntotas verticais. Está aqui o gráfico para mostrar ó, que uma assíntota vertical em x igual a menos 1, uma assíntota vertical em x igual a 1 e uma assíntota horizontal quando y é igual a zero. Ok? Então, confirmado isso tudo aí. Voltando àquela primeira função, ó, 2x menos 3x ao quadrado menos 4, já está aqui o gráfico dela, que a gente vai estar interessado, é só em ver essa assíntota horizontal que nós não tínhamos o conhecimento para analisar. Agora nós temos. Nós vamos fazer o conceito de limite dessa função quando o x tende a mais infinito. E aí, como eu disse, eu vou pegar só os termos aqui de maior grau, 2x e o x ao quadrado. Esse x aqui eu vou dividir com 1 desse x, vai ficar 2 sobre x. E assim como 1 sobre x, quando esse x vai aumentando cada vez mais, essa fração vai tendendo a zero. Da mesma forma, quando ele vai para menos infinito, o resultado é o mesmo, vai para zero também. E aí a gente vê que então y igual a zero é uma assíntota horizontal para essa função. Agora, quando os graus do numerador e do denominador são iguais, o que ocorre? Você vai ter que ocorre uma assíntota horizontal no y igual a ANBN. Quem é ANBN? São os coeficientes líderes. AN é o coeficiente líder do numerador e o BN é o coeficiente líder do denominador. E o que é um coeficiente líder? É o número que acompanha a parte literal de maior grau. Então, por exemplo, aqui ó, tem um termo aqui, o grau 0, grau 1 e grau 0. Grau 0 e grau 1. O termo de maior grau é o x aqui, o 2x aqui e o 5x aqui. Certo? Coeficiente líder é o 2 e aqui é o 5. Portanto, a nossa assíntota horizontal vai ocorrer no y igual a 2/5. Tá? Veja que o grau do numerador é exatamente igual ao grau do denominador, os dois têm grau 1. Então, funciona essa parte aqui. Tá? Beleza. Usando o conceito de limite para verificar isso, temos que o limite, tanto de mais x indo para mais infinito ou menos infinito, de 2x mais 1 e 3 mais 5x, é como analisar o limite de 2x dividido por 5x. Ó, o x e o x aqui divide dá 1. Limite de um termo constante é o termo constante, como nós vimos, é o 2/5. Tá? Então, a função está aqui. Ó. Esse número aqui é, então, igual a 2/5. 2/5, tá? Bem aqui assim. Ok? Então,
E agora o que ocorre quando o grau do numerador é maior, tá aí aqui a assíntota vertical. Verificando essa assíntota vertical, tá relembrando o conceito, o que é que anula o nosso denominador aqui? 3 mais 5x igual a 0. Subtraindo 3, a gente vai ter 5x igual a menos 3. E agora dividindo 5, menos 3 quintos. E esse número não anula o numerador. Portanto, aqui eu tenho uma assíntota vertical no menos 3 quintos. Bom, então, legal, né? Sabemos aí o conceito de assíntota horizontal e assíntota vertical. E agora vamos assim, enfim, agora analisar quando o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Nesse caso, nós não temos uma assíntota horizontal. Vamos dar um exemplo aí, o grau do numerador é 3, o denominador é 2. E vamos ver o conceito de limite para verificar por que não tem uma assíntota. Então, ó, limite aqui, como nós vimos, vamos pegar aqui tanto para mais infinito como x indo para menos infinito. Vamos pegar só o termo de maior grau, né? 3x ao cubo dividido por x ao quadrado. E aí aqui eu posso pegar esse x ao cubo com esse x ao quadrado, vai ficar só 3x. Quando o x vai para mais ou menos infinito, multiplicar por 3 vai dar ainda mais ou menos infinito, ou seja, vai para o infinito, né? Então, não vai especificamente, particularmente para um número. Então, não temos aqui uma assíntota horizontal, realmente, quando o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Tá? Então, olhando os três casos, quando o grau do numerador é menor, a gente vai ter uma assíntota em y igual a 0. Quando os graus são iguais, olha os coeficientes líderes. E quando o grau do numerador é maior, não tem uma assíntota horizontal. Muito bem. Esse é o gráfico, dá para você verificar dessa função aí, que não existe essa assíntota horizontal. Vamos falar agora uma observação para fechar essa primeira parte sobre assíntotas horizontais e verticais. Então, um gráfico de r de x pode cruzar uma assíntota horizontal no interior do seu domínio. Isso porque ao determinarmos uma assíntota horizontal, a gente vai estar interessado no comportamento do gráfico só quando esse x tende ao mais infinito ou a menos infinito. E aí, como eu havia dito no começo do vídeo, né, o gráfico ele pode cortar várias vezes uma assíntota horizontal oblíqua, mas quando ele está indo a infinito, ele vai tendendo para aquele determinado valor ali. Tá? Diferente da assíntota vertical, que ele não chega a cruzar nunca o valor da assíntota, aquela reta que representa a assíntota. Vamos dar um exemplo, então, ó, dessa parte de cruzamento, r de x igual a seno de 2 dividido por x, tudo isso dividido por 2, agora mais 1. O gráfico dessa função ó, é esse daí. Veja que a assíntota horizontal ocorre quando y é igual a 1, mas a função ela cruza várias e várias vezes aqui, ó. E aí começa a abrir e vai tendendo aqui, quando x é positivo, ele vai tendendo a valores maiores do que y igual a 1, e aqui valores menores quando x é negativo. Mas no começo ele dá essa engodada que ele cruza várias vezes a nossa assíntota. Isso ocorre na assíntota horizontal e oblíqua. Próximo vídeo, nós vamos fazer dois exemplos buscando as assíntotas verticais e horizontais, tá? Então é só clicar aí, ó, clica no canto aí no vídeo, acho que é no canto superior direito, que você já vai direto para a parte 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já dá um like aí, comenta, compartilha, se inscreve se não for inscrito. E vamos lá, vamos para a parte 2.